A Guerra Fria manda notícias. Diante das comemorações de 80 anos do dia D, do desembarque da Normandia, nós temos a Rússia dizendo que não teria problemas em fornecer armamentos para os seus aliados. A Europa mergulha em uma crise profunda e evidencia-se cada vez mais o enorme barril de pólvora que é o chamado Velho Mundo. Nós temos a comemoração de 80 anos do dia D, o desembarque na Normandia, mas toda essa cerimônia foi feita para tratar de geopolítica do dia a dia, ou seja, do que está acontecendo agora, e houve, inclusive, repercussão na própria Rússia, dizendo que não teria problema algum em utilizar armas nucleares contra eventuais inimigos que ataquem a Rússia. Há essa condição. A Rússia tem uma constituição que permite a utilização da bomba atômica se for ameaçada em sua integridade territorial. Este é um ponto importante. Ao mesmo tempo, o governo russo diz que o único país que utilizou bombas atômicas até hoje foram os Estados Unidos da América. Consequentemente, é um país que não teria moral alguma para falar a respeito da questão nuclear da Rússia ou de qualquer outro território. É sobre as questões da geopolítica contemporânea à luz dos 80 anos do chamado importante dia D que nós falaremos no vídeo de hoje. Vou pedir a você, deixa o like, se inscreva no canal e, claro, divulgue o conteúdo para quem gosta de geopolítica. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Respeita a Geografia. Sou o professor Éder falando com você sobre geopolítica. Pessoal, então os 80 anos, conforme nós mencionamos, do dia D, do desembarque na Normandia, tem sido lido por parte dos atuais operantes no que se refere ali à Europa Ocidental e o apoio à Ucrânia como sendo um paralelo em relação ao que houve no contexto da Segunda Guerra Mundial. Isto ficou muito claro no âmbito do governo, do discurso de Joe Biden, mas também o Macron, vai fazer referências do gênero, não é? Uma curiosidade histórica é que quando completamos 70 anos do dia D, a Rússia estava presente nas comemorações e assim por diante. Quando completamos 60 anos, a Rússia estava presente, com a figura também de Vladimir Putin, não é? O que nós temos aqui é duas coisas importantes. A primeira é que hoje a Rússia não é vista como um aliado que ajudou a vencer a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. A segunda coisa é o poder imperioso de Putin, que se estende ao longo das décadas, conforme nós podemos observar, né? Então nós temos, certo? No atual cenário, a Rússia dizendo coisas mais firmes ainda da possibilidade de usar a arma nuclear, até porque os países ocidentais não podem imaginar que eles fariam algum ataque militar significativo contra a Rússia, que é uma potência nuclear. Então esse é um ponto importante e o que joga uma luz sobre a possibilidade de uma guerra de proporções aí inimagináveis, porque as tensões na Europa têm aumentado de uma maneira bastante significativa, conforme nós podemos observar, porque a princípio o governo da Rússia dizia que as questões nucleares estavam dispostas à medida em que a Rússia se sentisse ameaçada. Agora nós temos os países que dão apoio à Ucrânia contra a Rússia, permitindo com que tais países, com que a Ucrânia no caso, utilize armamentos, aí no caso seja de origem britânica ou americana, não é? Contra o território russo. E o detalhe é que tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido enviaram para a Ucrânia mísseis de médio e longo alcance. É o famoso ali míssil Storm Shadow, que tem a capacidade de atingir até 500 km, um pouco mais que 550 e tal. E também os mísseis americanos de médio alcance, 300 km ali, os mísseis ATACMS, né? Não sei como pronuncia exatamente. Então nós temos estes mísseis não podendo ser utilizados contra o território russo, não é? Há uma restrição em relação a isso, mas são mísseis de longo alcance que, se permitidos a serem utilizados pela Ucrânia, podem chegar até o território russo. E são mísseis com uma capacidade destrutiva bastante considerável. E, consequentemente a isso, a ameaça, a sombra que existe sobre a Europa, agora é a possibilidade de uma guerra de proporções enormes, né? E, ao mesmo tempo, uma eventual utilização de artefatos nucleares. Para aprofundar ainda mais a crise, o governo russo vai dizer que seria interessante a Rússia, não nessas palavras, claro, mas fornecer armamentos para os seus aliados. E aí pensa você,
eventualmente mísseis russos na costa dos Estados Unidos, ali na ilha de Cuba. Nós já assistimos este cenário no contexto da Guerra Fria. Mais cedo no Instagram eu comentei, não é, a respeito de que nós voltamos, muito provavelmente, ao momento mais tenso da Guerra Fria. E mais, né, falando com os alunos que estudam no nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo, né, comentamos de maneira mais aprofundada ali sobre o quanto foi muito tensa a situação ali em outubro de 1962 no âmbito da crise dos mísseis. Cuba é uma ilha que está numa distância de 140 quilômetros da Flórida, mas é um território muito próximo dos Estados Unidos, enfim, mas os mísseis instalados em Cuba na década de 60, oriundos da União Soviética, eram mísseis que teriam um alcance de 3.000 quilômetros, de modo que, ainda que a distância entre Cuba e os Estados Unidos seja bem pequena, de 140 quilômetros, os mísseis instalados no território cubano na década de 60 teriam a condição de acertar Washington, a capital, a 2.000 quilômetros de distância, ou mesmo Boston, no extremo norte ali, da região nordeste dos Estados Unidos, todo o cinturão industrial dos Grandes Lagos, Cincinnati, Michigan, Wisconsin, toda esta região poderia ser acertada, não é, atingida com mísseis russos soviéticos na década de 60, né? Assim, claro, além de Nova York, bem como também o Texas, chegando até as regiões do Arizona e da Califórnia. Então, os Estados Unidos como um todo tinha um alvo nas costas, digamos, quando os mísseis soviéticos estavam na ilha de Cuba, né? Então, a possibilidade de que armamentos russos estejam disponíveis para os aliados da Rússia, em contraposição aos armamentos da OTAN disponíveis para a Ucrânia, certamente nos revela que a Guerra Fria manda notícias. Se você chegou até aqui, eu gostaria de agradecer a sua presença, pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, aquela coisa toda, respeitar a geografia. O link para entrar no nosso curso está na descrição do nosso vídeo, né? Dê uma olhada, vem estudar com a gente. Nós temos ali uma sala de guerra, toda semana aulas ao vivo, falando do principal assunto de geopolítica, um grupo do WhatsApp, que é o Território Geopolítico, falando diariamente sobre os principais temas da geopolítica e assim por diante. Bons estudos e, conforme sempre digo, reitero, respeita a geografia e até mais.